Olá, nessa entrevista nós vamos tratar sobre um número divulgado pelo Ministério da Saúde, um levantamento, na verdade, que mostrou Natal como a segunda capital que obteve o maior índice de redução de mortes por acidentes no trânsito. A TV Noir convidou o diretor do Detran do Rio Grande do Norte, Eduardo Machado, para comentar esse levantamento e esse ótimo resultado alcançado pela nossa capital. Olá, Eduardo. Olá, Ilana, quero cumprimentar você e cumprimentar aí também todos os internautas que estão ligados aqui na TV Noir. E nós já antecipadamente agradecemos sua presença aqui. Bem, entre os tipos de vítimas, os pedestres tiveram a maior redução, 44,7%. Como o senhor vê esse número? Quais são os frutos? Esses frutos são colhidos pelas campanhas educativas que o Detran fez no passado recente? Olha, Ilana, são números aí extremamente positivos, números extremamente animadores, e eu acredito isso, de fato, a essas campanhas educativas que o Detran vem fazendo, não de agora, mas já há algum tempo, né? E na nossa gestão nós ampliamos essas campanhas educativas e, paralelo a isso, né, caminhando aí juntos na mesma direção, as fiscalizações, né? A gente não pode deixar aqui de fazer um registro importante, por exemplo, das ações da Operação Lei Seca. A grande maioria dos acidentes com vítimas que aconteciam, com vítimas fatais que aconteciam aqui dentro do perímetro urbano da cidade de Natal, era na madrugada, né? E não precisa aqui a gente dizer que geralmente a maioria desses acidentes eles eram provocados pelo uso de bebida alcoólica e pela combinação nada agradável de bebida alcoólica e direção. E certamente essas ações da Operação Lei Seca, elas foram fundamentais, elas foram essenciais para que Natal tivesse aí esse número extremamente positivo de 48% de redução dos índices de acidentes com vítimas fatais aqui dentro da cidade. Pois é, realmente a Lei Seca foi apontada como um dos principais ou o principal motivo. Mas eu queria me ater a esse número de pedestres, né, que foi o público que teve a maior redução, 44,7%. No caso, o uso da faixa de pedestre foi assim, né, bem trabalhado. Eu até recebi recentemente um amigo do Rio de Janeiro e andando com ele pela cidade, ele disse: aqui vocês param na faixa de pedestre. Lá no Rio, se alguém levantar a mão e quiser passar, é capaz do carro arrancar o braço da pessoa. Então, me chamou a atenção. Só que, mesmo assim, quando eu dirijo pelas ruas da cidade, eu ainda percebo que muitos pedestres não sabem usar a faixa. Porque chegam na faixa e ficam parados, ou então nem param, vão logo atravessando a rua. O Detran pretende fazer outras campanhas ensinando como deve proceder, estender o braço? Ilana, a gente costuma dizer que o pedestre não pode ser multado, mas ele pode ser orientado, né? E o que nós fazemos no Detran, nós já fazemos isso constantemente, é a orientação do pedestre, é essa harmonia entre o pedestre e entre o motorista, entre o condutor do veículo. Esse exemplo que você deu aí da faixa de pedestre, ele é um exemplo clássico. Eu também já tive oportunidades de estar conduzindo um veículo com pessoas de fora e eles realmente se assustam quando a gente vai chegando perto de uma faixa de pedestre, tem um pedestre lá, às vezes ele nem levanta a mão, a gente já vai reduzindo a velocidade e para. Então isso é o quê? Isso é fruto de campanhas educativas, porque o trânsito ele não é só a fiscalização, ele não é só a punição, né? E lá no Detran nós estamos implementando agora essa cultura ainda mais forte. Hoje, por exemplo, nós já fazemos o que antes não acontecia, nós já fazemos blitz meramente educativas. Nós fizemos agora na abertura da Semana do Nacional do Trânsito, na última terça-feira, lá na Avenida Engenheiro Roberto Freire, uma blitz só educativa. O que é que a gente faz? Às vezes o veículo tem alguma infração, alguma coisa, a gente orienta, notifica, mas não multa, né? Eu acho que esse é o caminho. E nós já tivemos exemplos aí, exemplos extremamente gratificantes e significantes, a começar lá atrás no uso do cinto de segurança. Aquela campanha que teve para usar o cinto de segurança, e hoje ninguém se imagina mais sair no carro sem colocar o cinto de segurança, né? Agora nós estamos intensificando não só o uso de cinto de segurança,
nos bancos da frente, tanto do motorista e do passageiro, mas também nas pessoas que vão atrás, né? Porque é tão importante quanto. Não adianta você, por exemplo, estar no seu veículo dirigindo, você e o motorista com o cinto de segurança, e as pessoas atrás estão soltas, porque em caso de uma colisão frontal aí, a pessoa atrás ela é arremessada contra você. Então não adianta você estar usando o cinto se a pessoa de trás não tiver, né? Então nós estamos agora focando também nessas ações educativas no uso do cinto de segurança. Verdade. O mesmo levantamento do Ministério da Saúde, que mostrou essa redução, né, que deve ser comemorada, mas mostrou que entre os ocupantes de veículos e os motociclistas, esses números a redução aconteceu, mas foram baixos, né? Foi baixa, foi 18% e 8%, respectivamente, ocupantes de automóveis e motocicletas. Para esse público, o que é que o Detran tem planejado para trabalhar, educar e aumentar esse índice de redução? Olha, o motociclista, Ilana, ele por si só já leva uma desvantagem no trânsito, né? Porque ele não tem, vamos dizer, aquele aparato de segurança que o carro tem, né? O airbag do motorista é o próprio do motociclista é o próprio motociclista, em caso de uma colisão frontal. Então, certamente, os índices até de gravidade, quando se tem um acidente com o motociclista, ele dentro da cidade ele é maior, né? Eles são maiores do que quando se tem um acidente, uma colisão com carros, né? com um veículo fechado. Já chegou a se tratar de uma epidemia, no caso, já, né? De acidentes de motos, né? Com certeza. E isso é fruto, claro, consequentemente, dessa falta de proteção natural que o motociclista tem, e muitas vezes eu costumo dizer que eles são meio afoitos, né? Principalmente aqueles que trabalham, que usam a moto para o trabalho. E o Detran... Tem motociclista que acha que buzina é freio, né? Porque ele, ao invés de parar numa via preferencial, ele sai buzinando. Exatamente. E aí você perguntou, e o que é que o Detran tem feito para combater e para diminuir esses índices de acidentes dos motociclistas? Nós temos lá no Detran a Escola de Trânsito, a Escola Pública de Trânsito, que é a EPETRAN. E essa Escola Pública de Trânsito, hoje, ela está... eu não diria 100%, mas ela está, eu acho que 80% focada em cursos de formação para motociclistas. Nós, recentemente, finalizamos um curso com todos os motociclistas da CAERN. Nós fizemos em Parnamirim, com os mototaxistas, fizemos em Caicó, com os mototaxistas, vamos entregar os certificados na próxima semana. E esse curso que a EPETRAN desenvolve e oferta aos municípios, ele nada mais é do que um curso de direção defensiva, principalmente para aquelas pessoas que usam a moto como instrumento de trabalho, que a gente sabe que hoje é muito comum. Toda empresa tem um motoqueiro para levar documento, para deixar... para ganhar tempo no trânsito, né? E a gente sabe, vendo as ruas de Natal, é cada vez maior o número de motos, né? Recentemente houve uma readaptação da sinalização, há mais de ano, para um espaço das motos nos semáforos, mas os motociclistas ainda têm muito espaço a garantir. Estacionamento para moto, que muitas vezes só tem para carro, e aí gera aquela confusão, uma moto ocupando o espaço de um carro. Mas, na legislação brasileira, a moto realmente deve ocupar o espaço de um carro no tráfego, não é isso? Na via de tráfego? Exatamente. É o que rege aí o Código de Trânsito brasileiro. E essa questão do aumento também do número de motocicletas, de motos na cidade, ela se dá também a facilidade que você tem de adquirir uma moto hoje. O combustível, nós temos o preço da gasolina extremamente caro. Você tem moto aí que faz 30 km com 1 litro. Verdade, né? Eu já pensei em então, comprar uma. Não, eu tenho amigos meus que deixam o seu carro, só usa carro no final de semana, né? Que deixa o carro em casa na semana e vai trabalhar na sua moto. Então, isso é um caminho sem volta. Ainda mais com o preço da gasolina nas alturas do jeito que está, né? E no final tudo se resume a uma boa convivência, né? Pedestre, motorista e motociclista. Cada um tem que saber o direito que tem que ser respeitado. O pedestre na sua faixa, dando sinal, atravessando a via, né, na velocidade correta, porque tem gente que para, tem gente que atravessa a rua hoje sem nem olhar. A questão dos idosos no trânsito. O Detran está atento a isso? Também, e você falou aí, Ilana, da questão do pedestre. É sempre bom a gente ressaltar
que o pedestre, claro, ele tem os seus direitos, mas ele tem também, como motorista, os seus deveres. Ontem aconteceu um caso comigo que eu vinha com o motorista, inclusive lá do Detran, a gente estava indo para uma reunião, e a gente estava entrando numa rua e simplesmente ia atravessando um pedestre, e por pouco não aconteceu um acidente. Vinha atravessando o pedestre com o telefone na mão. Então isso é muito comum. Isso no centro da cidade está muito comum. Isso é muito comum. Inclusive isso foi, com o sinal aberto para os exatamente, carros. isso foi ali em Mirassol, ele estava atravessando fora da... Olha as infrações que ele estava cometendo. Ele estava atravessando fora da faixa, com o telefone na mão e na diagonal. Então foi por muito pouco, porque quando o motorista entrou na rua, a sorte que ele vinha muito atento, né, foi por muito pouco que nós não atropelamos, graças a Deus, felizmente, né, porque senão teria sido um acidente aí e entraria para essa triste estatística, né. Então, assim, eu costumo dizer que é sempre importante frisar que o pedestre ele tem os seus direitos, mas assim como o motorista, como o motociclista, ele também tem os seus deveres. Com certeza. Uma reclamação muito frequente dos motociclistas é a questão da seta, do motorista mudar de faixa ou fazer uma entrada e não dar a seta. Mas também vemos muitos motociclistas querendo ultrapassar pela direita, né? Quando, na verdade, deveria ser na esquerda, ou então costurando entre os carros. Então, na verdade, é essa questão que a gente falou aqui, a questão da convivência, de estar atento. Mas com relação à seta, a mudança de faixa, o uso da seta, como é que o Detran está trabalhando essa questão? Porque realmente o natalense não tem esse costume. Essa questão, essa fiscalização, ela fica muito mais a cargo das secretarias municipais de trânsito, né? Com esse trânsito urbano. Mas é uma infração prevista. É, claro, com certeza. E o que é que a gente percebe hoje? São alguns hábitos do trânsito que a gente vai percebendo que são coisas que a gente vai achando normal, né, que de fato não é. Você hoje para, você tem duas faixas, né? Então, os carros já param mais para a faixa da esquerda, o que está na faixa direita para mais para a faixa direita, que é o quê? Porque é para deixar aquele corredor para a moto passar. Isso é errado, isso é uma infração também. Falando também, né? Falando também no que é competência da prefeitura, creio eu, muitas vias de Natal não são sinalizadas com faixas, né? Então fica aquele verdadeiro tumulto para o trânsito se organizar. Não é isso? É competência da prefeitura? A grande maioria das vias da cidade, sim. Né? Tem algumas vias que são de responsabilidade do Detran, mas pouquíssimas. Mas a grande maioria das vias da cidade, de questão de sinalização, de manutenção de semáforo, elas são de responsabilidade da Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Natal, da STTU. Educação de trânsito mais aplicada em Natal? Hoje, em Natal, eu acredito que seja ainda o excesso de velocidade, né? Pelo menos pelo que a gente recebe da STTU, eu creio que seja o excesso de velocidade. A aplicação é da STTU, mas vai para o sistema do isso. Detran. Né? Excesso de velocidade está acontecendo muito agora das pessoas utilizarem aquele corredor de ônibus. Né? Às vezes as pessoas tem aquele jeitinho do brasileiro, né? Que ele vai para o corredor de ônibus, aí ele às vezes vê um guarda na esquina, aí entra à direita, que é para dizer que está no corredor porque entrar. Mas o pessoal da própria STTU já tá percebendo isso. E a gente faz um apelo aqui para que as pessoas evitem, né? Porque o corredor ele é exclusivo de ônibus. Então, essa infração as pessoas têm cometido, e agora com esse vídeo monitoramento, né, tem acontecido muito isso. Porque todas as vias da cidade hoje, elas estão monitoradas. E esse vídeo monitoramento, ele tem, vamos dizer assim, a autonomia e o poder de multar qualquer tipo de infração que seja pega, então, com esse vídeo monitoramento. Então, hoje, o motorista não é só fiscalizado pelos agentes de trânsito, tanto do Detran como da STTU, né, e nem pelos radares, mas também por esse vídeo monitoramento. Para finalizar, nunca é demais, e eu queria lhe pedir mais uma vez para explicar para onde vão os recursos de multas, lei seca e infrações, IPVA e licenciamento, porque é algo que o motorista sempre reclama. Para onde é que vai esse dinheiro? Vamos começar pelo que não é do Detran. Né? O IPVA, ele é um imposto que é gerado pela Secretaria de Tributação. O recurso do IPVA não fica no Detran. Né? O que fica no Detran é a taxa de licenciamento dos veículos. Hoje em dia, Ilana, o Detran ele multa muito pouco.
multa muito pouco. A grande maioria das nossas multas hoje elas são decorrentes da lei seca. E toda multa ela tem uma destinação específica, que ela é para ser investida na melhoria do trânsito e em campanhas educativas. Por exemplo, eu não posso pegar aqui, se eu tiver um valor Quando X se fala arrecadado em melhoria de trânsito, multa... se fala em asfaltamento, se fala em tapa-buraco? Sinalização também pode ser feito. Sinalização. Nós fizemos agora, inclusive, um convênio, estamos finalizando, na verdade, um convênio com o DR, que é para sinalização, não é, de trânsito. Aí você pode, por exemplo, essas campanhas educativas do Detran, elas são financiadas pelos recursos de arrecadação com multas. Toda essa campanha que você vê, tanto nas redes sociais, então, em portais, IPVA não em fica televisão. no Detran. Não fica no Detran. Infrações, investido em educação no trânsito. Educação no trânsito. Licenciamento. O licenciamento fica para o custeio do órgão. Do órgão. As taxas de licenciamento eles ficam para o custeio do órgão. Agora é bom dizer a da lei seca? Que todas também é o Detran. Sim. Agora, por exemplo, a grande maioria das multas aqui na cidade do Natal, por exemplo, não é o Detran. Certo. É a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano da cidade. E esse valor o Detran repassa para as secretarias, onde tem o trânsito municipalizado, que é o caso aqui de Natal, que já é municipalizado, eu acho que desde... O Detran fica com uma pequena taxa Sim. de manutenção do sistema. Porque como tem o Detran... porque como o sistema... todas essas prefeituras utilizam o sistema do Detran, né? Então às vezes você consulta, muitas vezes as pessoas acham que todas as multas que estão lá são do Detran, mas não, de fato não, elas não são todas do Detran, porque o Detran ele é o Departamento Estadual de Trânsito, então o Detran ele é responsável por organizar, por compilar todas essas informações e distribuir para as secretarias que têm o trânsito municipalizado, né? Então, no caso do Natal, às vezes você vê lá uma multa, você puxa o histórico do veículo lá no Detran, sai a logomarca do Detran, mas tem lá a multa, não é do Detran, é STTU, é DENIT, é Polícia Rodoviária Federal. Esse recurso do IPVA, ele é carimbado para melhoria de estrada, melhorias de vias? Não, aí é um recurso, ele é repassado em alguma parte da prefeitura? Aí esse recurso ele vai, é repassado na parte da prefeitura também, mas esse recurso ele vai diretamente para o Estado, né? O que de fato fica no Detran são as multas, a taxa de licenciamento e as outras taxas do Detran, quando você vai renovar a sua habilitação, né, a fazer o exame médico, as outras taxas que o Detran cobra. Bem, o assunto é rico, a gente já passou aqui o tempo, né? Não pode ficar muito longa a entrevista para a internet, né? Mas o assunto é interessante, trânsito sempre interessa a todo mundo. Queria agradecer a Eduardo Machado por ter vindo aqui passar essas informações. Pedir para voltar, já pedi para voltar na próxima oportunidade e pedir para você mandar as sugestões, né? Quem você quer que a TV no Ar entreviste? Manda um WhatsApp para a gente, 991 26 80 86 e nos siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, Portal no Ar BR. A gente fica por aqui, na próxima entrevista voltaremos com outro assunto para debater.